Então tá. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoconferência. Vocês estão ouvindo a gente? Todo mundo? Sim. O pessoal que está conectado aqui com a gente pela videoconferência, eu queria pedir para fechar o microfone só por um momentinho, para a gente começar a fazer a introdução. Obrigada. Então, nós estamos na 17ª edição da videoconferência da Conitec em Evidência. Meu nome é Aline. Então, esse programa, o Conitec em Evidência, ele tem como objetivo disseminar e aprofundar diversos temas sobre avaliação de tecnologias em saúde, inclusive disseminar a produção feita pela Conitec e também pelos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde, Brasil afora. E os nossos encontros são transmitidos por videoconferência e também por vídeo streaming. Para os usuários que não tiverem aparelho de videoconferência, eles podem se conectar conosco por meio do link e podem mandar e-mail para o conitec.evidencia@saude.gov.br para fazer perguntas ao vivo durante a transmissão do programa. E o tema de hoje é o Media Doctor, avaliando a qualidade de notícias em saúde, que será apresentado pelo Dr. Augusto Guerra, que é pesquisador em farmacoeconomia e farmacoepidemiologia, professor na Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente tem um tempo de exposição de 40 minutos e depois o restante do tempo, mais uns 20 minutos de perguntas, discussão. Então, podem mandar as perguntas para o nosso e-mail. E seja bem-vindo, viu, Augusto? Obrigado pela oportunidade de a gente estar mostrando o trabalho, né? Esse trabalho que foi elaborado em parceria aí com o DGITS, Conitec, que a gente tem orgulho de ter realizado e de, quem sabe, ter ainda um futuro para a gente poder avançar mais. Podemos iniciar, Aline? Pode, fica à vontade. Certo. Nós preparamos alguns slides aqui. Tá dando para ver os slides aí? Eu estou meio em dúvida aqui. Tá dando para ver. Tá dando para ver, sim. Ok. Aumenta para mim, por favor, Paulo. Aí, tá bom. Sim. Bom, agradecer aqui as pesquisadoras Natália e Mariana, que ajudaram a preparar essa apresentação e também trabalham no projeto, né? O Media Doctor, basicamente, ele é um nome que já vem sendo usado em outras universidades, em outros projetos no mundo afora, que a gente se apropriou aqui no Brasil e criou uma ideia de Media Doctor Brasil, onde basicamente a gente trabalha com essa ideia de tentar qualificar a notícia veiculada na área de saúde, já que a notícia acaba influenciando a todos, né? Mesmo nós, pesquisadores, muitas vezes só descobrimos sobre determinada tecnologia, medicamento, né? O primeiro contato é uma notícia veiculada, né, em alguma mídia que a gente tenha contato, principalmente hoje as mídias digitais, que chegam muito rapidamente com textos e vídeos para a gente poder explorar. A questão em relação a essas matérias é a qualidade com que elas vêm sendo produzidas e também um certo efeito que tem por trás, às vezes, que a gente não consegue identificar prontamente, que é um efeito de difusão via marketing, só que travestido de matérias jornalísticas. Bom, em síntese, o que nós estamos pensando é num modelo de avaliação crítica direcionado a notícias divulgadas sobre saúde na mídia nacional. Não é um modelo que vai dar, em alguma forma, uma crítica de avaliação de tecnologias. Ele não tem essa vocação, ele não é uma crítica baseada nas evidências de avaliação de tecnologia, ele é uma crítica pensada no sentido jornalístico. Ou seja, uma matéria, para informar bem, ela deve informar todos os ângulos possíveis, e são esses ângulos que nós estamos medindo, e não necessariamente se a evidência científica por trás da matéria corresponde àquilo que nós, profissionais, entendemos como a melhor evidência disponível. Algumas experiências internacionais, aqui são universidades e parceiros internacionais que trabalham com estratégias do tipo Media Doctor, isso começou na Universidade de Newcastle, na Austrália, mas você tem muito ativo em diversos países do mundo,
Eu destaco o site americano Health News Review, que a gente teve contato pessoalmente com o editor deles e que tem uma dinâmica que nós estamos, de alguma forma, adaptando para o Brasil, pensando que o contexto é um pouco parecido. Apesar de nos Estados Unidos eles terem propaganda direta ao consumidor de produtos farmacêuticos, o que no Brasil, graças a Deus, a gente não tem. Bom, depois que nós tivemos contato com essas experiências da literatura, desenvolvidas em diversos países, nós fizemos então uma revisão da literatura para ver se havia alguma coisa mais consolidada. A discussão sobre notícias em saúde ainda traz poucos estudos, né? O estudo sobre a veiculação de notícias em saúde, né? O estudo jornalístico ainda tem, a literatura ainda é escassa. Mas, de toda forma, nós fizemos essa revisão e tentamos desenvolver um modelo de avaliação de qualidade de notícias baseado no que nós temos de experiência internacional, incluindo a literatura existente. Fizemos, então, um fluxograma para montar a ideia desse projeto, né? O fluxograma ele vai prevendo as etapas que o projeto vai acontecer, né? Ele já ocorreu, nós já finalizamos esse ciclo, né? Mas só para entender, a gente construiu bancos de dados de periódicos, né, de matérias e de avaliações críticas de matérias, mas para chegar aqui a gente tinha que escolher qual era a forma de captar essas matérias no cenário de mídia nacional. E aí, então, trabalhar com a avaliação em si da matéria, lendo os textos jornalísticos e tentando qualificá-los. Bom, em síntese, o projeto foi colocado em 5 fases. A primeira fase, seleção de veículos de comunicação. A segunda fase, uma vez que a gente selecionou veículos de informação, precisaríamos selecionar as matérias que eles publicaram e priorizar que matérias de fato poderiam ter impacto, né? Avaliar essas matérias. Esse método foi testado aqui com um painel de jornalistas, vieram jornalistas da Folha de São Paulo, da Rede Globo, do Estado de Minas, alguns veículos aqui, né, do próprio pessoal do jornalismo aqui da universidade, que tem um setor de comunicações interessantes, para a gente discutir se esse método de avaliação ele era pertinente, né? A partir daí, então, foi feito um site com as críticas, tentando incorporar sugestões que ainda está em construção, mas que já expressam o resultado desse projeto, do qual eu agradeço a Aline e a equipe do DGITS, que contribuiu decisivamente para que isso acontecesse. Bom, aqui é a nossa fonte principal, né? Essa não é uma área nossa da saúde, mas só para entender, existe uma pesquisa brasileira que é um censo da mídia, né? Essa pesquisa ela é feita com uma certa sazonalidade e ela coleta e avalia, né, a frequência, é como se fosse um Ibope dos órgãos de mídia, né? Então, quem tem realmente impacto, quem é lido, quem não é. Então, com base nessa pesquisa, a gente selecionou aqueles principais. Nessa fase do projeto, nós não trabalhamos com mídia televisiva, né? Porque a mídia televisiva, ela é, sob meu ponto de vista, numa fase 2 desse projeto, tanto a mídia televisiva quanto a mídia em rádio merece uma atenção especial e valeria a pena a gente pensar numa fase 2 do projeto, né, para avaliar essas mídias que surgem a todo tempo na TV. Mas, de toda forma, os principais jornais impressos que estavam listados como os mais lidos do Brasil eram esses que estão colocados aí na pesquisa de 2014. Deles, nós selecionamos alguns periódicos de circulação regional e nacional para que a gente pudesse buscar as matérias. Também a seleção de veículos de informação, como sites, blogs e redes sociais, mas aí exclusivamente foram colocados os portais do G1, Yahoo, UOL, né? Também revistas impressas, né? A Veja, a Época, Isto É, foram selecionadas para essa fase do projeto de prospecção e avaliação de instrumentos. E a partir daí, então, fizemos a seleção das matérias, classificando elas por temas específicos, que são temas que estão muito relacionados à avaliação de tecnologias em saúde, apesar de alguns transcenderem o que o SUS faz, como, por exemplo, a área de nutracêuticos, ou mesmo áreas de estratégias de prevenção e promoção, que também poderiam surgir, que às vezes surge como novidade, né, uma estratégia de prevenção em larga escala, que pode representar um custo grande, né? A área de oncologia é especialmente uma área que às vezes trabalha com essa ideia de prevenção, né, novos métodos de prevenção,
que junta por si equipamentos de diagnóstico nessas estratégias. Então, a gente, pensando nesses temas, as notícias são classificadas de acordo com essas áreas. Né? A partir daí foi criado um portal, né, que a gente consegue trabalhar colaborativamente. Ninguém precisa trabalhar num escritório, um sentado do lado do outro. Né? A gente capta as matérias, existe uma equipe de captação que coloca essas matérias dentro do site, né? E esse site, então, vai permitir que aqueles colaboradores em rede façam a avaliação dessas notícias e a priorização no primeiro momento, para ver se vale a pena avaliar aquela notícia, e depois a avaliação em si da qualidade dela. Né? Aqui está um exemplo do site, não sei se está grande o suficiente aí, né? Mas ele vai mostrar aqui a etapa de priorização. Basicamente, nós temos um questionário, alguém tem que colocar essa matéria no banco de dados, e aí você vai colocar o score dela com base nessas perguntas que vão sendo feitas, é um algoritmo sim e não, que dá uma pontuação. A gente, de acordo com a pontuação, ela é priorizada para avaliação em relação a outras, já que a gente pode ter diversas notícias entrando ao mesmo tempo na área de saúde. Né? E aí, a partir disso, a gente faz a avaliação, né, dessas matérias que foram priorizadas, né, a gente faz pensando na novidade da intervenção, indicações, benefícios, custos, né, disponibilidade, opções terapêuticas, né, potenciais riscos e danos, e isso ajuda a gente a criar um score para que a gente possa, então, filtrar aquelas notícias que têm maior impacto, né, para a gente poder, então, avaliar. A partir daí, então, também uma ferramenta colaborativa, nós criamos o site, né, as notícias vão entrando nesse banco de dados e os colaboradores podem, então, trabalhar nesse algoritmozinho de sim e não, para pensar, né, cada um daqueles itens, atende inclusive parcialmente, né? Eventualmente você lê o texto e fala assim, essa é uma novidade tecnológica? Parcialmente, porque às vezes tem um componente novo, mas na realidade pode ser uma tecnologia já existente, então uma nova indicação terapêutica, não é tão novidade assim. Né? E essa pontuação vai gerar no final uma ideia de avaliação dessas matérias. Essa avaliação das matérias, ela foi colocada em estrelas porque esse é o método como diversos sites fora do Brasil estão avaliando. É uma ideia que a gente tem que é relacionada ao turismo, né, aos hotéis, né, uma matéria 5 estrelas, uma matéria que atende todos os requisitos, que informa adequadamente, né, e uma matéria que talvez ela possa estar mais para insatisfatória, né, que é aquela matéria que atende no máximo 40% dos itens que nós colocamos como importantes para informar o cidadão e não ter uma informação que possa ser parcial e, às vezes, induzir a pessoa a chegar a uma conclusão. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes pega-se o jornalista, tanto no lado positivo quanto negativo, ele gosta de amplificar, né, o lado positivo ou negativo, porque isso atrai o leitor. Eu não estou nem colocando o viés comercial que pode haver por trás dessa ideia de colocar uma matéria jornalística em evidência. Eu estou colocando apenas pela estratégia de redação. Né? É claro que ainda pode ter um viés econômico do veículo de comunicação no sentido de fazer marketing por meio de notícia daquela matéria. Isso é uma coisa que a gente descobriu no painel que me deixou muito assustado, porque o que acontece? As redações dos jornais no Brasil, elas estão cada vez menos especializadas. Você praticamente tem pouquíssimos veículos com jornalistas especializados na área de ciência, tecnologia e saúde, e as grandes agências internacionais, eles assinam essas agências, Reuters, os grandes portais, né, O País, Deutsche Welle e os grandes portais de comunicação. E aí o que nos ocorre? Né? Ocorre uma reflexão de que se os nossos veículos de comunicação nacional assinam para ter acesso a essas fontes de informação, né, de organismos internacionais, de agências privadas de comunicação, a notícia já chega pronta para o Brasil. Né? E aí a pergunta não precisa nem financiar o veículo brasileiro, né? Você pode apenas financiar o veículo estrangeiro que patrocinou a agência internacional para que isso chegue aqui e caia como uma pedra que vá descendo sobre a cabeça da gente lentamente, né? Caindo do céu literalmente. E é isso que acontece. A gente está percebendo isso, né? As matérias vêm sendo reproduzidas a partir das centrais de comunicação
sem que as redações dos jornais tenham uma avaliação crítica. Esse critério de satisfação, né, em relação aos itens atendidos, o tanto que a matéria informa, vou dar um exemplo aqui de informação. Por exemplo, temos um novo tratamento para o câncer, né, já que nós estamos com um parceiro aí da área de oncologia, um novo medicamento para o câncer. O que pode acontecer? Pode ser lançada uma nova pesquisa que mostrou 100% do ganho de sobrevida dos pacientes. Então o jornalista fala assim, olha, foi lançado um novo medicamento que aumentou 100% a sobrevida dos pacientes, né? Só que aí ele não coloca todos os ângulos da matéria e deixa ela parcial. O que quer dizer não colocar todos os ângulos? Ele não informa o custo daquele tratamento. Então o paciente que lê fala assim, bom, tem alguma coisa que salva a minha vida, né? E ele não informa que aquele custo pode ser um custo ainda totalmente proibitivo. A segunda coisa é que ele não informa muitas vezes a alternativa terapêutica e a efetividade comparativa dessa alternativa, né? Então ele fala assim, olha, tem um novo medicamento, em comparação com o tratamento atual, ele teve o seguinte ganho, né? Pode ter os seguintes problemas. Então essa questão da parcialidade na notícia é que é o problema que leva a um critério de mais satisfação, de mais estrelas ou menos estrelas. Não é o fato dele trazer uma notícia sem a avaliação de tecnologias por trás, mas sim trazer uma notícia que ele só explicita aqueles pontos positivos ou eventualmente só negativos, né? Isso acontece muito quando avalia programas do Ministério, só avalia o lado negativo, nunca avalia o lado positivo, e vice-versa, quando alguma tecnologia é lançada que só se avalia o lado positivo dela. Bom, aí a gente fez o painel, aqui são algumas pessoas que estavam aqui no painel, né? Onde a gente foi tentar entender dificuldades, limitações das redações. E foi uma surpresa o painel, porque aí a gente descobriu que as redações brasileiras, ao contrário do que eu imaginava, elas realmente não estão trabalhando em profundidade matérias em saúde. Elas estão apenas reproduzindo matérias que estão sendo veiculadas por meio das grandes agências internacionais, o que é realmente preocupante. Bom, a partir desse... importante também dizer, que a Natália me lembrou mais cedo, que a partir desse painel com os jornalistas, nós trouxemos de forma permanente para o projeto uma jornalista, inclusive ela colabora com a Rede Globo para a programação de matérias do Bom Dia Brasil e tal. Eu falei, olha, estou precisando de um jornalista experiente que possa fazer a crítica dos colegas, né? Eu sou profissional de saúde, eu não tenho condições de criticar a qualidade jornalística de uma matéria. Mas aí ela topou e aí nós criamos então o Olhar do Jornalista, que é uma pequena resenha que ele faz discutindo a qualidade das matérias. Bom, fizemos alguns vídeos, é uma série de 5 vídeos, nós não conseguimos projetar o som aqui. Vou passar só a vinheta e depois, se alguém tiver interesse, pode entrar no site do Projeto Media Doctor, que os vídeos estão disponíveis lá, também no YouTube. São 4 ou 5 vídeos. São 5 vídeos pequenininhos que falam sobre o projeto, né? Eu gostei muito da vinheta que o pessoal preparou aqui para a gente, achei ela uma gracinha, eu vou compartilhar com vocês aí. E aí a ideia que está por trás aí dessas matérias são pequenas pitches em vídeo, onde a gente mostra como que o projeto está avaliando, que notícias são essas que nós estamos avaliando, né? Muito importante no discurso sobre esse projeto não se caracteriza como nenhuma atividade de censura à matéria jornalística, sequer de discussão sobre avaliação de tecnologia. Aqui se discute se ele informou adequadamente todas as dimensões que a gente esperava que ele informasse. Tá? Então, nesse pequeno vídeo, você vai ter um pouco dessas dimensões para informar para a sociedade do que se trata o projeto e não apenas trazer a questão técnica de pesquisa acadêmica que às vezes nos distancia da sociedade. Bom, passando um pouquinho para frente, então, aqui está o site do projeto, né? Foi criada essa logo aí, né, com a ideia de um catavento, né, que está capturando as notícias que estão ao ar e redisseminando, né? O site está dividido naquelas áreas que eu mostrei, né? Ele é a fase 5 do projeto Media Doctor, né? E aí aqui tem um exemplo de uma matéria, né? Que essa matéria ela atingiu essas estrelas aí, né? 4 estrelas. É uma matéria. Nós não tivemos, nas 100 notícias que nós avaliamos no período, nós não tivemos nenhuma matéria 5 estrelas, nenhuma matéria atingiu todos os critérios.
né? Mas essa é uma matéria razoável, né? E aí ela tem o nosso resumo, né? Uma síntese para o leitor do que traz a matéria, né? Com um link também para a matéria, se ele quiser aprofundar, né? Se ele quiser ler a matéria. E aqui um exemplo de como a gente informa por que a matéria não foi satisfatória ou por que ela foi satisfatória, né? Então, nesse caso aí, ele ganhou um insatisfatório, né, nesse primeiro item, né, e no segundo item, onde pergunta assim, as indicações estão claramente descritas, ele ganhou satisfatório porque o jornalista informou adequadamente, né? Da mesma forma, a gente tem aqui uma outra matéria, né, essa aí é 3 ou 4? 3 estrelas, é porque eu estou ficando quase cego aqui, gente, está distante para mim, eu não estou vendo. Mas, assim, essa da aspirina saiu recentemente, né? A aspirina pode regenerar dente após cárie, dizem cientistas. Então, tem lá a avaliação completa e depois, ao final, com diversos itens também, existe o olhar do jornalista, que é o jornalista criticando o outro jornalista. Né? Essa é uma notícia do G1, né, que foi colocada, e aí ela tem, né? A reportagem, embora curiosa, traz poucos elementos que mostrem o real benefício do estudo, que aparentemente está numa fase ainda muito embrionária. Então, esse tipo de discussão, se a gente consegue disseminar, é uma espécie de contra-informação a essa informação que vai descendo e que as pessoas vão usando sem nenhuma crítica, né? Aqui mostrando um pouco das estatísticas do site no período, né? Foram 100 notícias avaliadas. Passar para a Natália aqui só um minutinho. Boa tarde, gente. Então, no site hoje nós temos 100 notícias avaliadas. Esse gráfico mostra todos os veículos que foram avaliados e o percentual de notícias distribuídos entre esses 9 veículos. E a gente tem ali 3 veículos que dominam a cena, vamos dizer assim, que é o Globo, o portal G1. Cada um soma mais ou menos uma fatia de 20% e o restante, os outros 40%, estão distribuídos entre os outros veículos. Aqui a gente tem, então, essas 100 notícias distribuídas por score de estrelas. Então, 59% dessas 100 notícias avaliadas alcançaram 3 estrelas. Nenhuma, como o professor Augusto disse, alcançou 5 estrelas. E um percentual muito pequeno teve apenas 1 estrela, mas então o que a gente observa é que a grande maioria delas tem uma qualidade entre ruim e média, que seriam 3 estrelas. Aqui a gente tem, então, a distribuição por temas. Então, medicamentos é o tema mais comum dentre as notícias que foram avaliadas, seguido por equipamentos e dispositivos médicos. E depois a gente tem, então, procedimentos, equipamentos para tratamento e outros temas. Um ponto interessante, que foi uma sugestão do próprio pessoal do DEGIT, se não me engano, da Clarice, foi que a gente avaliasse notícias da Conitec. Né, notícias que estavam citando a Conitec. Eu achei isso bem interessante. A gente só começou a fazer isso relativamente recente, mas é interessante porque é aquela visão, às vezes, parcial, né? Às vezes a incompreensão sobre o trabalho da Conitec. Então, ao avaliar as notícias sobre a Conitec, a gente estava buscando avaliar se o jornalista deu todas as dimensões da decisão que envolveu a Conitec, e não apenas uma crítica eventual aquilo que foi decidido. E finalmente a gente tem então um ranking, vamos dizer assim, desses veículos que foram avaliados até esse momento, conforme uma média ponderada das pontuações que eles receberam nas notícias que foram avaliadas desses veículos. Então hoje a gente tem a Folha de São Paulo como o veículo que tem a melhor média, tem uma média de 3,2 no ranking de estrelas, e como eu disse, é uma qualidade de ruim a média, porque isso significa que ele alcançou entre 40% e 60% de todos os critérios de maneira satisfatória, e o que tem menor score tem 2 estrelas, que é o portal UAI, que é um portal regional nosso aqui, de grande impacto em Minas. Do Jornal Estado de Minas, em específico. Tem o UOL em São Paulo e o UAI em Minas.
Não sei se vocês sabiam disso, no nosso chama UAI. Bom, aqui, então, o que nós fizemos? Na ideia inicial desse projeto, da gente dar uma repercussão da parte acadêmica dele, né, mostrando que a nossa mídia, quando publica notícias de saúde, ela poderia ter sido reprovada, né? Se a gente considerasse o critério que a gente usa em sala de aula hoje aqui, que são 60 pontos, a maioria das notícias teriam sido reprovadas por não informar o suficiente, né, ou por informar parcialmente, deixando o leitor numa situação de vulnerabilidade, porque ele pode até judicializar, né, eventualmente ele vai judicializar alguma coisa em função de ter visto uma notícia feita de forma inadequada, sem mostrar todos os ângulos que se merece. Mas, em síntese, nós atingimos uma média global de 2,77, né, em 5 pontos, e a ideia, se esse projeto for considerado viável, né, e a gente der continuidade dele nos próximos anos, é que a gente possa envolver mais veículos de comunicação, a mídia também televisiva, né, e a gente pensar no feedback, porque, de certa forma, ninguém nunca deu feedback para os veículos de comunicação, né? Então, o projeto ele dá um feedback, e os jornalistas que estiveram aqui da Folha, do Estado de Minas, da Rede Globo, das rádios e jornais aqui regionais, eles não acharam ruim. Eu fiquei muito preocupado se eles iam achar ruim da gente estar avaliando o trabalho deles. Na realidade, eles ficaram até satisfeitos, né? A ideia deles era que a gente pudesse dar esse feedback, porque eles não têm hoje com quem contar. Eles me perguntaram assim: professor, você tem aí alguma pessoa que, se eu tiver dúvida, eu posso consultar? Eu falei assim: vou dar o telefone da Evelinda, lá em São Paulo. Sacanagem. Vou dar o telefone da professora Evelinda, que você pode consultar e tal. Não, estou brincando, Evelinda, não fiz isso não. Mas, em síntese, talvez criar essa rede que possa dar suporte aos jornalistas quando estão elaborando matérias, com uma resposta rápida, né? Nada que seja muito aprofundado, né? Porque geralmente eles têm assim, poucas horas para escrever uma matéria, né? E a gente também não vai ter tempo de aprofundar numa avaliação para falar sim ou não. Mas pelo menos falar: olha, você tem que informar todos os ângulos, você tem que informar os custos do tratamento para o paciente entender se você está falando de uma coisa que já foi internalizada no país. Muitas vezes se divulgam notícias de medicamentos que estão em fase 2 ainda, né? Nem em fase 3, e assim sucessivamente, né? Então, basicamente, né, a nossa avaliação geral da grande mídia impressa brasileira, seja ela jornal, revista ou mídia internet, né, atingiu uma média de score que chega no máximo a 60% da qualidade desejável, né, a grande maioria em torno de 40%, e o que mostra a necessidade da gente estar realmente acompanhando e trabalhando com os jornalistas para que eles possam redigir melhor as matérias e para que isso realmente informe as pessoas adequadamente. Basicamente é isso, né? Nosso agradecimento ao DGITS pelo apoio, né? Especialmente a Aline, a equipe aí, o Zé Miguel, que também colaborou no início, né? Esse é o projeto, o site está no ar, a gente continua fazendo avaliações, né? Vamos ver qual seria a perspectiva futura desse projeto, que num primeiro momento era um projeto de pesquisa, buscando estruturar métodos para fazer isso e tentando achar um indicador razoavelmente prático que pudesse refletir sobre a qualidade das notícias em saúde veiculadas no Brasil. Bom, basicamente é isso. O site... Não, tudo bem. Vou passar para o vídeo aqui, se alguém tiver alguma questão, né? Obrigada, viu, Augusto? Foi ótima a tua explanação. Esse projeto é muito interessante. Eu acho que foi uma oportunidade de educação mesmo, né, para os jornalistas também, de capacitação. Eu lembro que no painel de jornalistas foi muito interessante, eles gostaram da ideia, né, apesar de no começo ficarem um pouco receosos de serem alvo de críticas e tal, mas eles captaram e entenderam a ideia. É um projeto que realmente chama atenção e a gente tem divulgado, né, esse projeto onde a gente fala da comunicação aqui da Conitec também, que é uma área que a gente tem buscado melhorar, né? As pessoas cobram muito transparência,
cobram muito diálogo, então é uma questão, a comunicação é muito importante, né? A gente tem buscado sempre melhorar. Esse projeto é realmente muito interessante. Então eu abro agora para quem tiver algum comentário, alguma pergunta, o pessoal que está conectado aqui com a gente hoje, a USP, o INCOR, a Evelinda, o pessoal da Universidade Federal do Amazonas e a Maternidade Januário Sico. Evelinda, pode falar. Posso? Primeiro, parabéns, Augusto, é muito bom isso. Eu acho que todas as estratégias de educação no país são muito importantes e a mídia, a grande mídia, é um veículo subutilizado pelo Ministério da Saúde e os gestores em geral. Evelinda, seu som cortou. Seu som está cortado, Evelinda. Vocês estão ouvindo a Evelinda, gente? Ouviu o início e depois parou. Oi. Agora saiu sim. Um pouquinho do ar, mas voltou, né? Então, assim, os drops de mídia que o Canadá veicula de maneira sistemática. Você está me escutando? Está me escutando? Agora? Estamos Agora escutando. Está escutando? Sim. Então, eu acho que os gestores no Brasil ocupam um pouco essa mídia em geral, essa mídia ao grande público. Isso são estratégias de educação. Então, a mídia escrita, a mídia televisiva, a mídia na rádio, elas são altamente utilizadas pelos outros reguladores. E o país, o Brasil, não usa essa estratégia. Nós temos pouca informação de boa qualidade e muita desinformação com interesses que são veiculados. Então, não existe esse balanço, não é? Sai uma coisa de corrupção, aí ficam falando durante dezenas de dias a mesma coisa. E não é a mesma intensidade de comunicação para a saúde, para as coisas boas da saúde, para a educação em si, para a prevenção e tudo isso. Então, eu acho que é muito importante esse esforço, fazer ele continuar, Aline. Eu não sei como vocês podem reativar o convênio, mas eu acho que tem que ampliar, Augusto. O jornal é uma elite que lê. Agora, a televisão, sobretudo na novela das 8, todo mundo vê. Então, é ali que o Ministério teria que colocar o seu esforço, não é, de veicular essas interações, e interações de boa qualidade. Porque se o jornalista está cumprindo o papel de educador, nós temos sim uma grande responsabilidade de ajudá-lo a produzir mais e melhor. Então, eu acho que é muito importante isso aí. O feedback é importante, né? Mas eu acho que tem que ser para quem está na ponta, porque a pessoa é exatamente a mesma estratégia do que a capilarização de avaliação de tecnologias. Se você não trabalha com o prescritor, você está fazendo pouco esforço, né? Tá indo aquém do que poderia ser feito, e isso precisa ser corrigido no Brasil, né? É essa nossa intenção aí de ajudar a aumentar a educação no país. Então, bravo, e acho que se der para fazer multicêntrico, e se a gente puder colaborar também, Augusto, pode mandar para cá, a gente tem as oficinas todos os meses. Então, isso é uma das coisas que eles podem fazer, por que não? Né? Só comentando aqui rapidamente a fala da Evelinda, eu concordo integralmente. A gente, nesse primeiro período do projeto, a gente trabalhou muito com essa coisa de adaptar método e testar, sabe? Eu visualizo que o projeto já tem um nível de amadurecimento razoável e as estratégias de avaliação e captação de notícias,
ninguém precisa trabalhar junto, pode ser tudo via internet, né? A gente pode trabalhar de forma colaborativa e tal. E hoje, com os aplicativos Play, a gente tem como ter acesso às matérias veiculadas, né, nos principais telejornais do Brasil, né, e fazer uma parceria, tanto no sentido de cobrir os principais telejornais regionais, né, o SPTV ou o Record, qualquer coisa, quanto mídia nacional, né? Então, eu acho assim, para a gente pensar para a próxima agenda de trabalhos da SCTI, né, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, do DEGITS, que foi quem no primeiro momento lançou essa ideia de fazer esse trabalho, mas eu acho assim, a Rebrates é um espaço natural para trabalhar esse tipo de coisa. A ferramenta que nós criamos é uma ferramenta pública, nós fizemos basicamente programação HTML aqui no nosso portal, está num servidor da UFMG, então assim, dá para trabalhar coletivamente. E criar um super blog, né? Um super blog da Rebrates que critica positivamente, não é novamente... Porque muitas vezes, o que acontece? O jornalista pode achar que a gente está querendo censurá-lo, não é essa a ideia. A ideia é o seguinte, pode continuar falando bem do que ele quiser, desde que ele fale ponderadamente de todos os itens que a gente espera, né? Benefícios, malefícios, tecnologias alternativas, mas ele pode continuar dando a notícia positiva, que a gente não está se incomodando com isso. A questão é que ele tem que informar todos os itens para que o paciente possa ter em mente que existem outras alternativas e que o jornalista não colocou ali o elixir da cura da vida, né, ou da vida eterna para ele. Basicamente isso. Acho que nós podemos pensar numa agenda futura de pensar nesse projeto, né, com uma ampliação para o trabalho nacional e para a expansão para outros veículos de comunicação. Eu acho que o DEGITS aí é o principal articulador, né, e fomentador desse tipo de coisa. Talvez a gente consiga pensar numa agenda de trabalho, de projeto. Esse é o tipo de projeto que nós podemos pagar por produção, por matéria avaliada, né? Não é uma coisa que tem baixíssimo custo de custeio, né? É isso que eu quero dizer. O custeio dele é muito baixo, é muito pequeno. Basicamente, o que a gente precisa é estar avaliando essas notícias no Brasil e disseminando os resultados. Daí a gente tem que pensar um pouco e avaliar se é possível caminhar mais, né, nesse sentido. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma sugestão, comentário? Pessoal aí da FMG. Evelinda? Pode falar. Seu microfone está fechado, Evelinda. Abriu. Boa tarde, antes de mais nada, boa tarde. Meu nome é Felipe Reutberg, eu sou oncologista clínico aqui no Instituto do Câncer da USP, né, da UHC, e no Hospital Sírio-Libanês. Por conta da posição que eu ocupo aqui também como pesquisador, além de oncologista clínico, eu sou chamado a fazer algumas matérias, seja em jornais de grande público, né, Jornal da Cultura, Bandeirantes, Record, assim como mídia escrita. Eu queria só fazer uma colocação aqui do pouco que eu pude experimentar, né? E eu já cheguei a ver matérias que tinham erros conceituais importantíssimos na minha área, que é oncologia clínica, e que eu, quando ia conversar brevemente com um entrevistador, eu notava e tentava colocar para ele que podia haver ali um equívoco, um erro conceitual, e me colocava inclusive à disposição dele para, se ele tivesse interesse em encaminhar alguma matéria que pudesse subsidiar aquela que ele iria escrever ou que ele ia veicular. E a minha interpretação, o meu sentimento foi que na enorme maioria das vezes houve uma resistência muito grande com relação a parecer que eu iria pautar a matéria dele, porque eu queria brevemente trazer problemas conceituais que existiam. Então, eu acredito que, além da questão que pode existir tendenciosa com relação à matéria, até mesmo por conceitos ou preconceitos que o jornalista possa trazer, e realmente ele não é da área, né? Ele acaba estudando o assunto um pouco, existiu, nas vezes que eu tive oportunidade, não foram poucas, uma resistência muito grande
dele ter alguma informação técnica e ele se sentir pautado. Eu queria saber de você como é que foi a tua interpretação no contato com eles, Augusto, e se, porque aparentemente acho que dentro de um fórum, né, de discussão, ele pode trazer uma perspectiva para você, mas na prática ele se portar de outra forma. Eu estou te colocando uma visão prática do que aconteceu comigo. Como é que foi essa tua visão a respeito disso, por favor? E só mais um questionamento. Conflitos de interesse com relação ao jornalismo e à indústria. Poucas vezes a gente vê alguma descrição a respeito, e a matéria jornalística ela não faz menção alguma. A gente sabe do poderio econômico da indústria farmacêutica, da pressão que tem para discussão sobre novas terapêuticas, novas drogas que custam milhões, bilhões por ano. Se você identificou isso também. Obrigado. A pergunta é muito interessante. As duas questões, a primeira questão, ela me preocupou muito quando a gente lançou o projeto. Eu fiquei preocupado de começar a ser perseguido pela imprensa por estar avaliando negativamente a notícia. Daí a necessidade que a gente sentiu grande de fazer o painel antes de soltar o resultado das avaliações. E aí foi muito interessante, porque quando nós fizemos o painel, nós criamos como as nossas ferramentas eram web, nós pedimos que todo mundo acessasse seu smartphone, entrasse num site que nós colocamos e tinha uma matéria de teste para que eles mesmos avaliassem a matéria. Então, a partir daí, a gente soltou o score feito pela avaliação de quem estava no painel, com base naqueles itens, e daí a gente, de alguma forma, induziu a resposta deles, porque aí eles mesmos viram que as matérias estavam muito parciais, né, que elas não cobriam a amplitude do assunto que eles estavam publicando. A gente selecionou matérias de grandes veículos que tinham saído com uma certa... que eram recentes. Mas essa era uma preocupação grande nossa, se os jornalistas eles iam ficar muito irritados, ou os veículos de comunicação, né? Depois a Rede Globo colocava um repórter aqui só para poder importunar a vida da gente aqui. Eu fiquei preocupado no primeiro momento. Mas isso não aconteceu, não. Na realidade, após o painel, o que a gente percebeu é que eles estão se sentindo isolados e solitários. Em relação a quando a matéria vem com uma fonte de patrocínio oculta, né, a gente acaba não conseguindo captar. Se ela tem alguma coisa relacionada ao patrocinador no texto da matéria, ele é um item que nós avaliamos. Mas o fato é que as matérias não trazem essa informação, né, e a gente não consegue encontrar a dimensão do patrocinador que está por trás da difusão da matéria. Vou dar um exemplo para você. O medicamento que foi incorporado em São Paulo, foi incorporado em Minas e depois o Ministério da Saúde. No Rio de Janeiro foi feita uma lei, se eu não me engano. Palivizumab, não sei se você conhece, uma vacina contra o vírus sincicial respiratório humano para crianças, né? Supostamente não é uma vacina, ela é mais um soro, né? Porque ela não causa imunização, ela é um anticorpo monoclonal contra o vírus, que pode ou não afetar as crianças que são prematuras ou que estão com alguma predisposição. O custo do tratamento era muito alto, era uns 15 mil reais quando eles lançaram, para um potencial impacto em sobrevida extremamente baixo, mas a indústria dizia que era custo efetivo. E aí uma surpresa que eu tive em relação a essa coisa de matéria patrocinada foi um evento da revista Caras ou Contigo no Rio de Janeiro, com aqueles artistas que a gente adora, né? Todos aqueles grandes artistas que a gente ama da televisão brasileira, do cinema brasileiro, com camisetas assim, salvem as criancinhas, no evento da revista Caras ou Contigo. No Brasil não pode fazer propaganda, mas aí na matéria dizia do lançamento dessa droga, desse anticorpo monoclonal, dessa vacina que salvava criancinhas. Então, muitas vezes as empresas usam esse tipo de estratégia, né? Eu acho que só com o fortalecimento de uma rede nacional a gente consegue melhorar a qualidade. Eu não acho mal que ele quer publicar matérias tendenciosas. Na realidade, na ampla maioria das vezes, só chega para ele a notícia e ele quer dar amplificação àquilo para que a matéria dele tenha um Ibope alto, né? Uma quantificação na pesquisa. Aquela pesquisa que eu mostrei, ela é feita anualmente, então eles conseguem medir de alguma forma o impacto dos veículos de comunicação. Então, se o cara é sensacionalista, ele acaba entrando lá, aquele jornal Extra está lá, né? Que ele é sensacionalista. Então, o jornalista, a gente tem que
tem que ter uma rede de profissionais dizendo assim, olha, quando você for sensacionalista, nós vamos avaliar a sua matéria e a nota do seu veículo e a sua nota individual como jornalista vai ficar muito baixa. Se o nosso site de avaliação, né, a nossa rede de pesquisadores começar a fazer isso com uma certa frequência, a gente pode ganhar um respeito, né, da sociedade que pode olhar primeiro para a gente, para depois para os veículos, para ver se confia ou não nas matérias. Recentemente, só para concluir, estou falando demais, saiu na Globo News um documentário daqueles meninos lá, né, que mundo é esse, o André Fran e tal, sensacional, sobre fake news, mostrando que o pessoal da Macedônia influenciou a eleição americana com fake news, criando notícias absurdas, né, aquelas memes, mas criavam portais como se fossem jornais mesmo, e as pessoas queriam acreditar naquilo. Então o eleitor do Trump olhava a matéria e falava assim, o Bill Clinton era pedófilo, e ele, a Hillary Clinton, ela não separou dele porque ela tinha um acordo, porque ela também era pedófila. Aí tinha no site lá a foto dela e tal, coisa. Então, assim, essa coisa do fake news, ele está entrando muito pesado. Se você pegar isso e misturar com o marketing das empresas, aí que a gente pode virar realmente alguma coisa assim, sem controle, né? Porque a rede social dissemina rapidamente a cura do câncer por causa do medicamento tal, que se você tomar em tal dose, ele cura o câncer, e todo mundo vai tomar porque tem um remédio lá em casa, porque ele é um analgésico lá. Então é esse tipo de coisa que me preocupa. Eu acho que se a gente partir dessas ideias que nós estamos discutindo aqui, né, e evoluir o projeto, talvez a gente consiga fazer um mínimo de contraponto para falar assim, olha, fake news não, matéria parcial também não. Eu acho que é um pouco por aí. Muito bom, e pode contar com a gente. Augusto, eu acho que você tocou num ponto bem interessante aí sobre fake news. Inclusive o HTAI fez uma chamada agora que eles abriram, né, para a submissão dos estudos, dos posters para o ano que vem. E eles querem fazer essa linkagem entre a evidência, o mundo real e tal. E eles citam essa questão do fake news e que a gente tem visto isso cada vez mais forte, né, na nossa sociedade. Então, assim, eu acho que a gente como profissional da saúde, que tem essa visão crítica muito das informações, né, a gente sabe que precisa buscar informações em fontes confiáveis, a gente conhece essas fontes e a gente tem esse olhar crítico, né, do que está por trás até mesmo dos estudos científicos. A gente sempre busca avaliar e com crítica. Então, eu acho que é nosso papel tentar educar mesmo as pessoas, né? Então, a gente recebe por WhatsApp correntes, informações falando da cura de um medicamento novo ou de um medicamento que foi retirado pela Anvisa, que já saiu há 15 anos, e eu recebo às vezes aqui, né? Meu pai me manda, minha irmã, Aline, será que isso é real mesmo? Então, eu acho que a gente tem que... É um trabalho de formiguinha mesmo, né? Todo dia a gente tem que estar desmistificando certas coisas. E eu vejo muita similaridade na questão que você falou do jornalista, né? Que se sente, às vezes, solitário, ele não sabe a quem recorrer, né? Para tirar essas provas, né? Dessas informações que eles recebem. Eu sinto muita semelhança com o paciente, né? O paciente está lá, o que ele tem é o Google, né? Então, ou é o médico que falou X para ele, ou é o que o Google está falando, né? Então, eu sinto um pouco essa similaridade e essas pessoas ficam reféns de quem chega até elas com informações, sejam parciais ou imparciais, né? Então, como a Evelinda falou, a grande mídia está aí e a gente aqui, a saúde, o Ministério da Saúde, a gente evita demais se expor, a gente evita dar a cara a tapa. Eu acho que não é por aí. A gente tem que, sim, falar e responder, e informar. E eu acho que a gente tem que... Esse projeto, por exemplo, é uma estratégia muito boa, que é uma maneira da gente dar a cara a tapa, né? De estar lá, como você falou, fiquei com medo de a Globo mandar o jornalista aqui. Mas é isso, sabe? Eu acho que esse é o caminho. A gente tem que ter coragem. Pode falar, Evelinda. Então, outra coisa, Augusto, que eu acho que a gente tem que discutir na sequência é a interseção desse projeto com o projeto de monitoramento de horizonte tecnológico.
não é? Como isso se cruza na estrada e como isso perturba ou agiliza essas influências parciais, não ajudam, né? Criam resistências em vez de facilitar a adoção de novas tecnologias, de facilitar, por exemplo, espaços para estudos maiores, ver que teve algum mérito, o único mérito que teve em toda a nossa histeria coletiva sobre a fosfoetanolamina foi fazer o estudo, né? Estruturar o conhecimento e produzir de maneira adequada, né? E tudo isso foi o único benefício que a gente conseguiu de todo o evento, não é? Mas a gente já pediu para o pessoal, para a Ávila, sobretudo, para botar lá na Conitec o formulário, mesmo que... eu acho que deveria ser o mesmo, né? Eu acho que deve ser o mesmo, a gente deve manter o mesmo mini assessment, mas ele ficar lá exposto no radar, como quem quer contribuir, quem quer fazer uma sugestão de coisas novas, e aí tentar linkar isso com as notícias que estão saindo, para a gente começar, que nem a Cochrane, a guardar o conhecimento, aumentar e acumular esse conhecimento sobre as coisas que as pessoas estão falando e que arriscam de ir falar na mídia, né, sem educação para isso. Então, essa interseção do monitoramento de horizonte tecnológico, ela está ocorrendo no Canadá. Seria interessante falar com o pessoal lá, porque os meninos estão fazendo essa interseção da mídia com o Early Warning System e todo o desenvolvimento dos conhecimentos. Ótima sugestão. A Aline, né, há alguns meses atrás, e junto com a Ávila, se não me engano, não sei se você participou, Aline, você participou, né, com a Ávila, a ideia da gente poder trabalhar essa questão do MHT. Realmente você está completamente correta, né, tem tudo a ver o MHT, né, o MHT é feito justamente para já pensar nessas tecnologias, né, que estão entrando, e a gente pode ter essa interface, assim. Eu acho que para o próximo ano, o que a gente tem que pensar é ampliação para outros canais de mídia, né? Aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação, claro. Eu acho que blogs, Evelinda, também, que a gente possa trazer alguns profissionais, como o Drauzio tem o blog dele, né? Blogs que comentem aquela notícia, mas dando oportunidade a profissionais do Brasil inteiro que dê sua opinião pessoal qualificada, né? Aí já mais do campo das evidências científicas sobre aquela notícia ou o que está por trás daquela notícia. Porque aí você tem a matéria e o comentário de um especialista, alguém que conhece as evidências científicas naquele assunto. Da mesma forma, uma sessão ou um hot site linkado, alguma coisa sobre o radar, né? Que eu acho que não só pensando nas tecnologias que foram lançadas fora do país, mas aquilo que está entrando no cotidiano da Anvisa, né? Se a Anvisa participasse dessa ação, já sinalizando coisas que estão sendo solicitado registro ou que estão em fase de avaliação, para que a gente possa evitar que a disseminação da notícia da mídia, como é o caso do Soliris, né, do eculizumab, esse medicamento novo agora, o Spinraza, de altíssimo custo para uma doença rara, né, essas coisas que geram grande ansiedade, né, e que a gente não sabe se por trás dela tem um benefício ou não, né, e o MHT ajuda e o Media Doctor pode já trazer uma visão da qualidade da notícia. Eu acho que esses são temas para a gente colocar na agenda do próximo ano e a gente ver o que dá para fazer coletivamente. Né? Então, Augusto, a ideia central é você tentar alimentar essa mídia antes que ela se alimente de sensacionalismos. Então, é nesse aspecto que o governo do Canadá tem uma política muito proativa com o Early Warning System, de se educar em todos antes de acreditar no além, entendeu?
essa parte da educação popular, ela pode inclusive ajudar a prevenir judicialização, porque as pessoas vão entender onde está o nível do conhecimento para este ponto exatamente. Então, eu acho que é de duas mãos e o Ministério tem todo o interesse de ajudar a desenvolver esse tipo de comunicação qualificada que já deveria existir há muitas décadas, né? Porque, na realidade, só aparece que nem lá em casa o que a empregada não faz, né? O SUS só tem as coisas que ele falhou. As coisas boas, a gente vê nos novos... Cortou o som de novo, Evelinda. Cortou de novo, a gente não tá te ouvindo. Deve ter caído aí alguma coisa. Mas obrigada, Evelinda. Obrigada pela tua contribuição. Sempre muito pertinente. Augusto, você quer falar mais alguma coisa? Não, só palavras finais, né? Nós estamos nos últimos 2, 3 minutos aqui. Só agradecer pela oportunidade, Aline, de ter executado o projeto. Agradeço a equipe aí do DGITS, né? Dizer que a gente está à disposição para pensar no próximo ano, né? A gente é setor público igual vocês, a gente sabe como funciona, né? A gente pode fazer uma agenda de trabalhos e essas coisas que a Evelinda falou são muito, muito pertinentes. Eu acho que esse é o caminho. Às vezes eu discuto com a Evelinda, né, Evelinda? De vez em quando a gente debate. Mas nesse aspecto eu estou 100% de acordo com o que você está colocando. E eu acho que esse projeto é um projeto que a gente pode pensar num futuro para ele, envolvendo mais pontos focais nessa rede, para a gente ampliar a nossa capacidade de intervenção e até a visibilidade do projeto. É isso aí. Obrigado, Aline. Obrigada a vocês aí da UFMG por serem nossos parceiros, sempre trabalhando junto, fortemente com a gente, né? A gente sempre buscando ficar em contato cada vez mais próximo. Realmente a gente teve reunião já sobre o MHT com o pessoal do Media Doctor, Evelinda. Bom, eu queria agradecer então a vocês por estarem aqui presentes. A gente teve 182 acessos hoje por via streaming. Na próxima edição vai ser dia 23 de outubro e o tema vai ser fitoterapia baseada em evidências, a ser apresentado pelo Benilson Barreto, que é técnico do Departamento de Assistência Farmacêutica. Então a gente convida todos para estarem presentes daqui 2 semanas novamente conosco. E obrigada, vamos trabalhando juntos, a gente vai longe. Tchau!